Vamos lá. Hoje foi sancionado o PLP 108, o famoso e esperado num sentido de ansiedade, mas detestado, na verdade, PLP 108, que tanto nos preocupa para o nosso tão querido planejamento sucessório. PLP 108 que provavelmente vai virar a Lei Complementar 227. Lei Complementar 227, porque hoje foi publicada uma outra lei complementar, a Lei Complementar 226. Então, consequentemente, se nenhum outro projeto de lei para a lei complementar também sai hoje, eu não acho que não, então já podem anotar aí, a Lei Complementar 227 é o número mais provável e deve ser publicado ou ainda hoje em sessão extraordinária ou amanhã, de manhã, publicada então essa nova lei. Não se tem notícia ainda de vetos presidenciais, não havia uma expectativa muito determinante para vetos, tá? Especialmente na parte que nos interessa mais, que é a parte do ITCMD e também do ITBI, na questão da tabela FIP imobiliária para fins de ITCMD e ITBI, e no resto todo que envolve o ITCMD. Então, Évila, minha queridíssima mentorada Globo da Morte, seja bem-vinda, minha querida, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o PLP 108 agora, provavelmente a Lei Complementar 227, e o que isso importa, exato, o Daniel comentou aí que teve vetos, mas não sabe onde, e não havia uma probabilidade muito grande de que esses vetos fossem para o ITCMD, tá, pessoal, só para vocês entenderem aí. Então, vamos, claro, esperar a publicação. Aline Rego, minha mentorada queridíssima do Globo da Morte. Antes de eu, porém, começar com o conteúdo, só faça um comentário aí agora, 2601-2601, no comentário, para receber informações sobre o evento que eu vou fazer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, o workshop Hold na Reforma Tributária, dentre os assuntos, obviamente, que estará agora Lei Complementar 227 com vocês. Então, aqueles que ainda não se inscreveram para o workshop Hold na Reforma Tributária, já sapeca aí o 2601 para receber as informações sobre o workshop e, obviamente, estar comigo, porque é muita mudança acontecendo. Em primeiro lugar, acalmem os seus corações. PLP 108 foi sancionado hoje, vai ser publicado hoje ou amanhã, mais provável amanhã. E para nós já foi uma enorme felicidade o fato de que ele não foi sancionado e publicado ainda durante o exercício de 2025. Isso por si só já é muito útil para nós. E vocês vão entender isso ao final. Em segundo lugar, não adianta dizer, mas é uma porcaria o PLP 108, agora virou lei e tal. Porque você não é o condutor da onda, né? Você não faz a onda. Você no máximo pode se afogar nela ou surfar a onda. Então é uma escolha sua, não depende de mais ninguém isso que eu estou dizendo a você. Tá? A escolha sobre surfar ou se afogar na onda é sua, ela é só sua. E uma coisa que eu posso garantir é, essa onda é uma onda para ser surfada. Porque a oportunidade de ganhar dinheiro ficou muito nítida agora para os clientes. E vamos explicar um pouco sobre isso. Quais são as principais mudanças que o PLP 108 traz para o nosso planejamento sucessório? A primeira e grande mudança que nós temos é a padronização de metodologia de base de cálculo para doação e sucessão causa-mortes de cotas e ações de empresas. Antes, até agora, a gente tem em cada estado tendo um critério, mas na sua quase totalidade hoje, com uma pretensão avaliativa, a gente nesse momento tem alguns estados que ficam na dúvida em relação, a gente fica na dúvida sobre como eles se comportam, porque oscilam, como o Rio de Janeiro oscila, às vezes aceita o balanço patrimonial, mas às vezes pede avaliação. Nós temos estados que não estão avaliando, o São Paulo, por exemplo, que resolveu há 2 anos dar o braço a torcer e parar de avaliar por conta das derrotas no judiciário. E nós temos o Mato Grosso, que até uma aluna minha recentemente conseguiu uma concessão
de avaliação por base do balanço patrimonial e não valor de mercado, lá no Mato Grosso, por conta de uma mudança legislativa de 2024, prevendo que a base de cálculo seria, então, o balanço patrimonial. Então, o nosso cenário atual é em cima o Arthur aí do Mato Grosso, né? O nosso cenário atual é em cima do critério de cada estado. O PLP 108 vem e traz uma regra geral para isso. E é importante que vocês ouçam essa expressão regra geral, porque em matéria tributária, base de cálculo, metodologia de base de cálculo, é norma geral de direito tributário. E por ser norma de direito tributário, a competência dos estados para legislar sobre esse assunto é residual. Ou seja, se a União não legisla, os estados legislam. E o segundo ponto é, quando a União resolve legislar sobre norma geral, as normas estaduais perdem a sua eficácia. Isso é automático. Então, as normas estaduais sobre base de cálculo de ITCMD perderão, e aí esse perderão com a OTIL vai ter uma explicação para vocês, perderão a sua eficácia. E nós vamos ficar com uma única regra, que é a regra que está na Lei Complementar 227, o número que eu estou dizendo ser o número provável para essa sanção dada hoje do PLP 108. E qual é a regra que o PLP 108, agora provavelmente a Lei Complementar 227 traz? De que as cotas e ações de empresas têm que ser avaliadas a valor de mercado. E mais do que isso, inclusive verificando a geração de caixa dessa empresa. Ou seja, a capacidade de produção econômica dessa empresa por um critério que vai ser definido, escutem bem, pela legislação de cada estado. Esse ponto é muito importante que vocês ouçam. Um critério que vai ser definido, portanto, por cada estado. Mas esse critério vai ser, obviamente, dentro dos limites daquilo que a Lei Complementar 227 está apontando. Então, vai ter que ser valor de mercado, vai ter que ser com base no fluxo de caixa das empresas, FCD, fluxo de caixa descontado das empresas. E aí a metodologia vai levar em conta o seguinte, caramba, eu vou pegar o faturamento e vou projetar por 5 anos, vou ter uma taxa de desconto para trazer valor presente, que são metodologias que variam muito e que são muito utilizadas na avaliação de empresas para M&A, por exemplo, para venda de negócio. Então, esse é o critério que tem base na agora Lei Complementar 227 e que cada estado vai definir no ajuste fino como será feito esse cálculo para ITCMD em doação e herança de cotas e ações de empresas. Essa regra é extremamente questionável quanto à sua constitucionalidade. E eu, ao longo desse ano, vou trazer à luz toda a base para questionar a constitucionalidade dessa regra. E com certeza haverá demanda judicial à torta e à direito, país afora, para discutir essa regra. Por quê? Porque quando eu falo em fluxo de caixa descontado, escutem bem, quando eu falo em fluxo de caixa descontado, eu estou fazendo uma reflexão sobre um futuro incerto e não sabido. Ao passo que quando eu tenho um evento tributável, um fato gerador, como a doação ou a morte, eu tenho um evento com uma determinada data base, que é inexorável, a gente conhece, é o dia que o sujeito morreu, é o dia que o ato de doação é realizado. Então, eu não tenho como tributar um evento futuro e incerto. Tanto que quando voltou a regra, porque o projeto teve idas e vindas entre Câmara e Senado, com textos alterando o tempo todo, quando voltou para o texto com o fluxo de caixa descontado, eu particularmente gostei, por incrível que pareça. E por que eu gostei? Porque se tivesse só valor de mercado, seria muito mais difícil brigar pelo texto, seria quase impossível brigar pelo texto. E ele ficaria lá. Mas se eu tenho uma inconstitucionalidade substancial nítida no texto, fica muito mais fácil da gente questionar judicialmente isso. Então, preparem-se, porque vai haver judicialização sobre esse assunto. Outro ponto é que cada estado ainda terá que produzir a sua legislação. E enquanto isso não é exigível
a aplicação da Lei Complementar 227. Não é exigível, não tem como exigir a aplicação dessa nova lei, porque ela determina expressamente que os estados indiquem qual é o procedimento e qual é a metodologia que cada uma das 27 unidades da federação vai adotar para esse fim. Outro ponto de discussão é se os estados terão que fazer isso por lei ou se podem adotar legislação infralegal, tá? Legislação infralegal, como por exemplo, uma normativa qualquer, uma resolução qualquer. Alguns estados já estão defendendo que isso poderia vir através de uma norma infralegal. E esse certamente também será um outro ponto questionável sobre o PLP 108. Outro ponto sobre a questão da avaliação é o momento da entrada em vigor e da eficácia para a cobrança. Ficou claro para vocês que sem que os estados façam suas normas internas sobre a metodologia, ainda não pode ser exigido o novo método, o novo modelo? Ficou claro para vocês isso? Mas e quando os estados produzirem essa norma? E se o estado amanhã produzir essa norma? Como é que fica a aplicação da nova metodologia? E aí vem a terceira tese, a tese de que você tem que respeitar a anterioridade anual e a noventena. Essa tese é muito útil e vocês têm que prestar atenção. Fala, Rafa Moraes, meu irmão, um beijo para você, meu amigo. Depois me conte como é que estão as coisas lá no escritório em Angra. Quero receber a mensagem sua hoje ainda, tá? Por favor, Rafa. Tá? Quero receber uma mensagem sua, se você puder hoje, para saber como é que estão as coisas lá. Nosso mentorado do Globo da Morte, o Rafa Moraes. Então, pessoal, a ideia é de que a gente só possa ter a aplicação dessa nova metodologia, não só depois que cada estado fizer a sua norma, como também depois de passado o ano seguinte e o período de 90 dias. Isso significa que, e isso não vai ser simples, tá, pessoal? Tá? Mas isso significa que o que a gente tem esse ano é ineficácia da aplicação da nova metodologia. E aí é onde eu te falo, momento para vender com uma lei que já existe, que vai ser eficaz logo, logo, e essa eficácia vai depender, claro, de cada estado fazer a sua norma, de quando fizer. Percebam, pessoal, por favor, a emenda constitucional 132 foi sancionada, foi publicada em 23 de dezembro de 2023, obrigando que os estados, por exemplo, fizessem o escalonamento do ITCMD, a progressividade do ITCMD. E alguns estados não fizeram ainda. E agora vem a Lei Complementar 227 e ela obriga esse novo método e obriga que os estados produzam essa lei, mas eles podem não fazer. Eles podem não fazer imediatamente, né? Então, cada estado vai ter o seu momento de eficácia dessa nova metodologia. Mas uma coisa que eu estou defendendo, já estou trazendo para vocês aqui, venho trazendo isso nas aulas, nas reuniões, tem que respeitar a anterioridade, porque o critério gera um aumento de tributo. Por que ele gera um aumento? Porque só há que se falar em anterioridade, pessoal, só há que se falar em anterioridade quando a gente tem criação de tributo e aumento de tributo, né? Nesse caso, é uma mudança de regra de base de cálculo. Só que essa mudança de regra de base de cálculo reporta um aumento tributário. Porque o cara está incrementando a base de cálculo. É um incremento na base de cálculo. E aí, ao incrementar a base de cálculo, ele incrementa o tributo, caracterizando assim um verdadeiro aumento tributário. Portanto, tendo que respeitar a anterioridade ano, ou geral, como se fala, e a noventena. Ou seja, o PLP 108 foi sancionado hoje. Ele muda o critério de avaliação para um critério horroroso, que é absolutamente questionado sobre a constitucionalidade substancial ou material. Além disso, os estados têm que produzir suas normas internas. Alguns vão fazer lei, outros vão fazer qualquer tipo de norma infralegal, e isso também poderá ser objeto de questionamento. E, no final do dia, depois que eles fizerem suas normas, só no exercício seguinte e depois de 90 dias dessa nova norma de cada estado, é que poderá ser cobrado o ITCMD com base nesse novo critério horroroso
de valor de mercado com fluxo de caixa descontado das empresas. Vocês entenderam a resenha? Eu fiz um estudo profundo. Antes de eu falar, só para lembrar, e dar um beijo aqui, por favor, um segundinho, na minha queridíssima mentorada, a Janaína, que acabou de entrar aí. Jana, tá por aí? Jana, um barato que eu estava passando nos grandes salares no norte da Argentina, um pouco antes de chegar na fronteira Paso de Jama, para passar aqui para o lado chileno e para Atacama. E a Jana estava com uma dúvida, minha mentorada do Globo da Morte, óbvio que eu tenho que dar toda a atenção para ela. E a gente fez um hot seat na moto. Eu fiz um hot seat com ela na moto. Olha que bacana. Eu com a Starlink na moto, com o capacete com fone, e nós tivemos uma conversa de mais de 20 minutos. E depois fiz isso com um outro aluno meu, um outro mentorado meu, o Anderson. É um barato esse negócio, assim, a gente poder aproveitar a tecnologia em nosso favor. Então, antes de eu explicar essa questão, quem ainda não se inscreveu para o workshop Hold na Reforma Tributária, coloca aqui 2601, tá? 2601 aqui nos comentários para receber as informações para participar do workshop Hold na Reforma Tributária, porque lá eu vou tratar de tudo sobre a reforma tributária em matéria de holding. Tudo em matéria de holding. Então, ainda que os estados produzam suas normas, nós vamos questionar se essa norma tem que ser uma lei ou se pode ser uma norma infralegal. Ou seja, isso também é um outro elemento para a gente questionar. Agora, para finalizar esse ponto, para que vocês entendam esse ponto, o grande barato nós temos 2026 inteirinho para vender planejamento sucessório. E vender com um argumento de urgência que é real, porque não é bagunça. Não é bagunça. Ou seja, nós temos uma lei publicada, sancionada, publicada, vai publicar hoje ou amanhã, mas teremos uma lei sancionada, publicada, com uma regra de avaliação que é horrível e que a gente tem o ano inteiro para produzir os planejamentos sucessórios enquanto os estados não fazem sua norma e que vão ter que respeitar a anterioridade. E aí, a partir do ano que vem, não é que vai acabar para todo mundo, porque, como eu disse, cada estado vai produzir isso ao seu tempo. Cada estado vai produzir isso ao seu tempo. Pode ser que em 2027, no Espírito Santo, você ainda tenha condições de fazer o planejamento sem essa preocupação. Porque pode ser que o Espírito Santo não tenha feito ainda a sua norma. Mas é uma venda honesta, porque o grande problema é que as pessoas estão acabando com o planejamento sucessório falando merda. Merda, falando besteira, pô. Querendo vender mentira. O último ano da Hold, não sei o que. Não é, a Hold não vai acabar não, pô. A Hold existe em 1888, com o Rockefeller. Então, acho que vai ser a reforma tributária do Haddad que vai acabar com a Hold. Porra, é dar muita marra pro Haddad, porra. Não tem como um negócio desse. Tá? Agora, inquestionavelmente, nós temos um ano absurdamente bom para vender planejamento. Agora, a técnica vai exigir muito mais. A técnica de vocês vai ser muito mais exigida. Acabou a bagunça do copiar e colar. Entendam o seguinte, não é possível ter resultados extraordinários sem que você aceite a pena. Quando vocês não usam a expressão vale a pena, vocês já pararam para pensar nessa expressão vale a pena? Já, vale a pena, é a expressão que a gente fala. Pena é de penalidade. Quando você faz algo e você diz, pô, vale a pena fazer isso, você está dizendo, vale a penalidade. Eu cheguei aqui no Atacama em 5 dias de moto, rodando 3.500 quilômetros em 5 dias, que dá uma média de 700 por dia. Só que, na verdade, eu fiz 1.000 quilômetros no primeiro dia, 800 quilômetros no segundo dia. A gente quase morreu descendo as cordilheiras de madrugada, de noite, quase de madrugada, com frio de 1 grau, vento cortando. Mas hoje eu fiz um passeio e eu vi coisas extraordinárias. Porque o extraordinário tem pena, tem penalidade. Então, vocês precisam dizer o seguinte, a minha advocacia ou a minha contabilidade não engrena. Eu não estou conseguindo ganhar o dinheiro que eu quero ganhar da minha advocacia e da minha contabilidade. Mas o quanto você está se penalizando para isso? O quanto, por exemplo, você está aceitando que a sua carga de estudo tem que ser maior? Que você precisa estudar mais. Por exemplo, eu daqui a pouco tenho um passeio noturno para ver lá os astros, já até esqueci o nome do passeio,
Astro não sei o que, aqui. E, cara, é maravilhoso isso. Só que eu tô cansado, porque eu passei o dia fazendo outro passeio. Acordei às 5, voltei às 5 desse passeio, dormi um pouquinho, tô de cara inchada aqui. Mas eu tô fazendo a live, porra. Sabe por quê? Porque essa é a minha penalidade. Eu queria dormir até um pouco mais tarde. Esse passeio vai sair quase 10 da noite. Eu queria dormir até as 9h30. Mas quando eu acordei rapidinho e eu vi mensagem dizendo que o Lula tinha sancionado, e eu já sabia que ia ser hoje, meu irmão, eu parei e falei, eu vou tomar um banho e eu vou fazer minha live, pô. Porque vale a pena. Porque eu vou ensinar vocês vão entrar no meu curso, eu vou ganhar dinheiro com vocês. Mas vocês também têm que se penalizar. Entenderam o que eu estou dizendo? Vocês também têm que se penalizar. Então, o que eu convido a vocês é, parem de procurar respostas resolvidas, coisas prontas e acabadas, tá? Não tem como você ter resultados extraordinários se você quiser manter-se na busca de respostas prontas e acabadas. Por favor, isso eu peço a vocês que não façam isso. Por favor, não façam isso. Tá? Vocês vão ter que estudar muito, muito. E eu estarei do lado de vocês, como eu sempre estou. Aqueles que são meus alunos aqui, por favor, comentem aí se não é verdade. Quando vocês têm uma dúvida nos grupos, eu estou lá respondendo, mesmo viajando. Eu estou com algumas dúvidas aí pendentes de resposta, mas daqui a pouco eu respondo um pouco e tal. Porra, galera. Então sai desse negócio de castelo invisível, de holding SA que não paga ITBI, que não paga ITCMD. Pô, tu não é mais criança para acreditar numa merda dessa. Tu não é mais criança para acreditar numa bosta dessa. Porra, é a história da carochinha, meu irmão. Então, o PLP 108 foi sancionado hoje, traz uma metodologia horrível de avaliação, uma bosta de metodologia, cheio de assunto para a gente discutir a própria lei. Vai ter discussão sobre anterioridade, vai ter discussão sobre se tem que ser uma lei ou se pode ser uma norma infralegal de cada estado. Muita água vai rolar. E os planejamentos vão ter que ser feitos. Só que o cliente vai ter que ser brifado. Daqui para frente, você não consegue mais inventar coisas. Não consegue mais assim, não, é tranquilo. Não. Já não devia fazer, tá? Alunos meus já não fazem isso. Alunos meus já vendem planejamento dizendo o seguinte, olha, tem estado que não está... Olha o Paulo querendo me provocar. Paulo, dá para fazer ainda 3 células com a sanção? Meu filho, para com essa porra de 3 células, meu filho. Puta, para com essa porra, velho. Para com essa merda. Essa porra de estelionatário, rapaz. Porra. Isso não existe em lugar nenhum, pô. Essa merda. Quer me deixar nervoso na hora dessa. Então, voltando aqui depois. Paulo, vem pro lado bom da força, tá, irmão? Tá do lado errado da força aí, tá? Não é terceira, é uma loucura. Depois você olha no meu feed, tem várias lives minhas explicando sobre o sistema de 3 células, tá? Vai ter gente presa com esse negócio em breve, tá, irmão? Vai ter gente presa com essa merda, tá? Então isso é, por favor, tá? Por favor. Voltando aqui à Terra. Então, pessoal, vai ser um ano maravilhoso pra gente vender holding. Vai ser um ano incrível pra gente vender holding. Porque é um ano que a venda não é com mentira. Não é porque vai... Não, meu irmão, tá lá. E outra coisa, vai ser maravilhoso, porque agora não tem como você... Acabou, galera. A galera que vende ilusão não tem mais espaço. Porque como é que você vai dizer agora para o cliente que é tranquilo fazer tal coisa que não tem avaliação? Não tem. Repito, já não deveria fazer isso. Já não deveria fazer esse tipo de colocação, de dizer para o cliente que é tranquilo, que é fácil, porque isso dá merda. Porque a hora que ele é autuado, como aconteceu com a galera das 3 células, por exemplo, né? Já começou a sair aí, começaram a sair as autuações lá do Rio Grande do Sul, porque acabou o prazo da autorregularização. Então, assim, fiquem atentos com isso. Bom, o PLP 108 também traz outras coisas, tá, galera? Como, por exemplo, a tabela FIP para imóveis, tanto para ITCMD quanto para ITBI. Então, a partir de agora, acaba esse negócio da gente ter lá a poder brigar com o município, dizendo que ele não pode imputar a goela abaixo da gente, um valor, etc. Porque agora passa a ser a regra ter uma tabela de avaliação de cada imóvel que vai estar vinculada ao cadastro imobiliário brasileiro,
o CIB, e óbvio que isso também traz para nós outro serviço. Que outro serviço? O serviço de questionamento da avaliação. E é um serviço de entrada. É um produto de ativação, um serviço de entrada. O que você vai fazer, meio que botando gente para trabalhar, ou você mesmo, claro, se você não tiver com a mão cheia e tal, é um serviço de baixo ticket, com certeza vai ser um serviço de baixo ticket, porque você vai cobrar lá um percentual da diferença que você tiver e tal, do bem, mas é um serviço que vai te aproximar de clientes para você fazer planejamento sucessório, para trabalhar com societário. Então fiquem atentos, porque com o PLP 108 nasce um novo serviço, que é o serviço de questionamento das avaliações. O que não veio no PLP 108, agora a nossa Lei Complementar 227, o que é super útil para nós? Não veio a mudança de regra de domicílio fiscal, não veio. Minha queridíssima Mariana Arteiro, boa noite, minha amiga. Um beijo, que honra ter você aqui, viu, querido? Então, não vejo, o Rodrigo Janes Braga também está aí, o cara que está bombando na internet. Então, não veio mudança de regra de domicílio fiscal com a Lei Complementar 227. Pelo contrário, houve um reforço de que o domicílio fiscal é elegível, algo que eu defendo há anos, mesmo contrariando muitos auditores fiscais. Porque a regra do CTN é super clara. O artigo 127 expressa e claramente diz que se o domicílio da pessoa física não for escolhido, será o da residência. Professora Flávia Gaeta, minha amiga, obrigado. Ana Pastor, foi bom que você me permitiu dar uma boa noite para você, minha queridíssima mentorada do Globo da Morte, e também para a amiga e professora Flávia Gaeta, que arrebenta no tributário, tem curso sobre reforma tributária, certamente vai ajudar muitos de vocês aí com os conteúdos que ela produz. Bom te ver aqui, Flavinha, muito bom mesmo. Um beijo para você. Então, Dadeia também, Patrícia, minha mentorada do Globo da Morte, acabou de entrar no Globo, seja bem-vinda, Paty. Então, pessoal, o critério de elegibilidade do domicílio fiscal continua sendo do artigo 127 do CTN. Se a pessoa física não escolher, será o da residência e, portanto, continua sendo elegível. E aí o legal disso tudo é que a lei Complementar 227 traz uma norma de reforço dessa eleição, porque ela diz que se presume pelo endereço declarado na declaração de imposto de renda do contribuinte. Desculpa o barulho, meu pai estava passando aqui, 3 cachorros latindo aqui para ele. Vamos lá. Então, isso continua sendo muito útil. É claro que com a padronização da base de cálculo, a questão perde um pouco de força, mas, como eu disse, cada estado vai fazer isso ao seu tempo, cada estado vai ter uma energia maior ou menor para fazer isso. Tá? Então, entendam isso. São 3 cachorros aqui, devem se chamar 3 células aqui, os 3 cachorros. Então, a gente vai ter essa coisa de cada estado fazendo ao seu tempo e, consequentemente, ainda sendo interessante uma eventual mudança de domicílio. E fora que a alíquota dos estados oscila, ainda que ela tenha que ser compulsoriamente progressiva, a partir da Lei Complementar 132, e nem todos os estados fizeram ainda, né, a mudança para prever a progressividade, mas nós ainda teremos estados com alíquotas menores. Então, a elegibilidade do domicílio fiscal continua sendo uma alternativa interessante para a doação de cotas ou ações, porque são bens móveis e, aliás, também não veio para a lei aquela tentativa de dizer que quando fosse doação de cota ou ação, com imóveis preponderantemente no patrimônio, teria que cobrar o ITCMD em cada estado. Isso é sandice, é uma inconstitucionalidade ridícula, né? E, felizmente, caiu no meio do projeto, então isso não ficou no projeto. Lembrando, galera, 26, 27, 28 de janeiro, segunda, terça e quarta, eu vou fazer o workshop Holding na reforma tributária. É um workshop é conteúdo, tá, pessoal? É conteúdo. Quem já fez o workshop meu sabe que é conteúdo, tá? E a partir dali vou abrir minha nova turma do EPS. Então, aqueles que ainda não fizeram a inscrição, basta que você coloque aqui no comentário 2601
para que você receba as informações no direct para participar do workshop Holding na reforma tributária. E aí, galera, gostaram? Diretamente de São Pedro do Atacama, sempre buscando trazer a informação para vocês na maior velocidade possível, né? E assim que eu vi a informação da sanção presidencial, eu dei um jeito de pegar aqui o meu outro celular para botar ele de luz aqui, ó, para vocês, tá certo? Para dar uma luz a vocês aí. E vou me despedir para que eu possa então acabar de colocar a minha roupa, né? Preciso me vestir adequadamente, vai estar um frio desgraçado, para participar do passeio lá astronômico, para ver as estrelas lá, que é à noite, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela confiança de vocês, obrigado a cada um de vocês que leva o planejamento sucessório com seriedade, tá? Muito obrigado, porque vocês vão salvar a qualidade do produto planejamento sucessório. Ele nunca vai deixar de existir, nunca. Holding, ainda mais agora com a lei de alta renda, que vai ser um dos temas que eu vou tratar no workshop, né? A legislação de alta renda, que faz com que a constituição de holding para a maioria dos empresários seja compulsória, assim, seja, eu vou falar isso no workshop, tá, galera? O quanto você vai aprender a vender holding a partir dessa lei da tributação de alta renda, né? Que já tá entre nós, já está vigente, a 15.270, e que obriga a grande maioria dos empresários a ter a sua holding, tá? Para quem está acompanhando a viagem aí, galera, eu estou postando algumas fotos nos stories, acompanhem lá, eu vou postar mais um pouco, depois quem sabe eu faço uma live para explicar as aventuras dessa viagem. O Thiago sugeriu aqui o Adobe, eu estive lá ontem, almocei no Adobe ontem, é a minha segunda vez no Atacama, minha segunda vez de moto no Atacama, tá? É um barato, é um privilégio, poder fazer essa viagem com meu pai e com meu filho, né? Meu filho, claro, veio de avião ontem, vai ficar aqui no Atacama até sexta, até quinta. Mas é um privilégio poder fazer isso, então fico muito feliz e agradeço a todos vocês porque, bem ou mal, também faz parte do meu sucesso financeiro a confiança que vocês depositam em mim. Tá? O Josilei está aqui, obrigado, Josilei, nunca me arrependi de fazer parte da EPS, obrigado, querido. Nós sabemos o quanto isso é importante para mim vindo de você, né? Só nós dois sabemos disso e eu acho isso um barato, eu fico muito feliz por isso mesmo. Bom, vou lá porque agora o escuro já veio, já não estou conseguindo mais manter a luz aqui em qualidade. Mais uma vez, 26, 27, 28 de janeiro, Workshop Holding na Reforma Tributária. Quem ainda não fez a inscrição, só colocar aqui no comentário 2601. Um beijo, pessoal, um abraço e até alguma outra postagem ou live aqui durante a minha viagem. Valeu!